Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo falando sobre alguns idols que têm histórias um pouco trágicas de famílias. E nos comentários desse vídeo, várias pessoas citaram outros idols que também tiveram dificuldades. Por isso, eu decidi pesquisar um pouco e juntei outra lista de idols que têm histórias um pouco difíceis envolvendo a sua família. Entre eles, algumas histórias que podem deixar você um pouco revoltado, alguns acontecimentos tristes, mas principalmente histórias de superação. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, que me ajuda bastante. E caso vocês ainda não sejam inscritos desse canal aqui, se inscrevam, que assim vocês vão receber os próximos vídeos que eu vou lançar. Se vocês quiserem interagir mais diretamente comigo, vocês podem me seguir no Instagram, que é esse aqui. Sandara Park tem sido uma das principais celebridades da Coreia do Sul durante a última década. Ela foi uma das integrantes do 2NE1, um dos grupos femininos de maior sucesso no K-pop. Atualmente, ela é um dos rostos mais procurados da Ásia e está envolvida com vários projetos de sucesso. Enquanto a maioria das pessoas a conhece como uma celebridade, muitas não sabem das adversidades que ela enfrentou ao longo da sua vida. O pai de Sandara era um empresário. No entanto, quando ela tinha 8 anos de idade, seus negócios acabaram falindo. E como resultado disso, a sua família acabou perdendo a maior parte do seu dinheiro. Dara mencionou que nessa época, eles não tinham dinheiro suficiente nem para pegar um ônibus. Quando a sua família precisou de dinheiro emprestado da sua avó, Dara não teve escolha a não ser caminhar até a casa dela. Sua família imigrou para as Filipinas quando Dara tinha 10 anos, para reconstruir a carreira do seu pai. Infelizmente, a Dara não conseguia falar filipino muito bem. Sua pronúncia era tão ruim na época que ela chegou a ser zombada pelos colegas de escola quando tentava se comunicar. Consequentemente, em seu primeiro ano nas Filipinas, Dara não conseguiu fazer nenhum amigo. Ela ficou sozinha a maior parte do tempo porque era extremamente difícil para ela se encaixar. No entanto, ela lentamente superou esses obstáculos. Dara fez alguns amigos que ajudaram ela a se tornar fluente em filipino e a começar a se envolver mais com os outros alunos e professores. Dara sonhava em se tornar uma celebridade. Ela fez o teste para o show de talentos Star Circle Quest e, devido à sua popularidade que ela conseguiu durante o programa, ela terminou em segundo lugar. Isso lançou ela aos holofotes e fez ela se tornar uma estrela nas Filipinas, aos 21 anos de idade. Seu álbum de estreia vendeu mais de 100 mil cópias. Além disso, ela participou de inúmeras séries de televisão e filmes filipinos. Apesar de ganhar muito dinheiro, seu pai estava no controle das suas finanças. Ele gradualmente tornou-se viciado em jogos de azar e, em alguns anos, acabou com a maior parte das suas economias. Além disso, seu pai pegou parte do dinheiro que restava e abandonou a família para ficar com uma outra mulher. Com isso, Dara se tornou a única fonte de renda da família. Ela também pagou pela educação do seu irmão mais novo e garantiu que a família tivesse o suficiente para comer. No entanto, em 2007, a popularidade de Dara começou a diminuir gradualmente e vários filmes nos quais ela estreou se saíram bem mal em bilheterias. Seu maior escândalo no país ocorreu quando seu pai foi preso por não pagar um empréstimo. Apesar de ter traído a sua família, Dara ainda pagou a fiança dele na prisão. No entanto, a prisão do seu pai manchou significativamente sua reputação nas Filipinas. Ela estava recebendo cada vez menos propostas de trabalho, que eram a principal fonte de renda para sua família. Na época, Dara foi abordada por uma revista para uma oferta de posar para uma sessão de fotos de lingerie. Embora ela estivesse extremamente desconfortável com isso, Dara estava desesperada para ajudar a sustentar a sua família. Então, ela eventualmente concordou em posar para essas fotos. Mas por conta disso, sua reputação caiu ainda mais, e sua empresa filipina se recusou a oferecer uma renovação de contrato em 2007. Foi nesse momento que a YG Entertainment entrou em ação e ofereceu uma oferta para Dara se tornar trainee na Coreia do Sul, apesar dela já ter 23 anos nessa época. Como todos sabemos, alguns anos depois, ela estreou como uma das integrantes do 2NE1. Além disso, graças ao grupo, a Dara rejuvenesceu sua popularidade nas Filipinas e continua expressando seu amor pelo país, no qual é extremamente popular. A história de vida do Suga, em particular, é daquelas que costuma consistir em dificuldade, dor e superação. Ele nasceu em Daegu, na Coreia do Sul, dentro de uma família bem pobre. Ao crescer, ele se tornou um bom aluno na escola. Mas, em vez de prestar atenção nas aulas, ele passava a maior parte do seu tempo escrevendo letras em pedaços de papéis, como forma de expressar a sua paixão pela música. Ele mencionou que se inspirou a fazer música depois de ouvir Epic High, que ele ouvia bastante na sexta série. No entanto, quando seus pais descobriram isso, eles foram um tanto agressivos com Yoongi.
eles jogaram fora todas as suas letras e o forçaram a se concentrar mais em seus estudos. Eles achavam que seguir sua carreira na música era perda de tempo, que ele deveria focar mais em se preparar para uma faculdade. Na Coreia do Sul, fazer uma faculdade não é bem uma opção, mas é um caminho padrão de vários cidadãos do país. Por isso, para os seus pais, era totalmente perda de tempo nutrir esperanças em algo como uma carreira musical, ao invés de só se focar nos estudos e garantir uma boa faculdade. Mas a música sempre foi a sua paixão, e ele continuou produzindo apesar da desaprovação dos seus pais. Aos 13 anos, Min Young-gi começou a compor músicas. Por causa das más condições da sua família, no entanto, ele foi forçado a trabalhar, mas decidiu ir a outros lugares tentar vender suas músicas nas ruas. Foi extremamente difícil vender suas composições, chegando ao ponto até mesmo onde foi enganado por várias pessoas mal intencionadas na época. Era difícil conseguir dinheiro o suficiente para se manter vendendo suas músicas. Muitas vezes ele tinha que escolher entre comer e pegar o ônibus de volta para casa, e frequentemente ele acabava passando fome. Apesar das diversidades que encontrou, Young nunca desistiu de seguir a sua paixão pela música. Ele se tornou parte do grupo de rappers undergrounds conhecidos como G-Town, assumindo o stage name de Gloss. Pouco tempo depois, ele ouviu falar sobre uma competição onde o vencedor conseguiria uma vaga na Big Hit, que na época não era uma empresa tão grande, mas já seria um grande passo para Suga atingir o seu sonho. Ele não pensou duas vezes se não participar do concurso. Como sempre foi um rapper habilidoso, ele conseguiu chegar até as finais da competição. Para decidir quem seria o vencedor, Suga teve que travar uma batalha de rap contra Eleven, um ex-trainee da Big Hit que deixou o projeto do BTS alguns anos antes do debut. Apesar de perder, Suga impressionou tanto os produtores da Big Hit que ele também conseguiu uma vaga dentro da empresa. Se você considerar apenas a line-up final de 7 membros do BTS, Young foi o segundo a entrar na Big Hit, logo após Namjoon. Eles foram os membros do BTS que viveram e treinaram por mais tempo juntos, enquanto esperavam pelos outros 5 membros. Tiffany Young nasceu em São Francisco, Califórnia, em 1989. E desde pequena, ela sempre almejou uma carreira como cantora, o que veio devido à inspiração que ela tinha na solista boa. Mesmo que seu pai fosse totalmente contra e não aprovasse a ideia, isso não a impediu. Encorajada pelo seu irmão, aos 15 anos, Tiffany participou de um concurso de canto, onde ela acabou sendo vista por um dos representantes locais da SM Entertainment. Assim, ela acabou fazendo um teste e sendo aceita como trainee da empresa. Depois de passar nas audições, Tiffany embarcou em um avião para a Coreia em 2004. Ela teve algumas dificuldades nos seus primeiros anos no país. Isso porque, além de não conhecer ninguém lá, Tiffany teve problema com seu coreano, pois sua compreensão do idioma não era tão nítida quanto dos falantes nativos devido à sua educação na América. Mas mesmo isso não a abalou, e 2 anos mais tarde ela debutou como parte de Girl Generation, um dos grupos mais famosos do K-pop até hoje. Mas, com certeza, um dos momentos mais difíceis na sua vida foi quando, aos 12 anos de idade, a sua mãe acabou falecendo. Ela também se afastou do seu pai nesse período que, como eu disse, era contra seu sonho de se tornar uma cantora. Por muitos anos, a causa do falecimento da mãe da Tiffany permaneceu um mistério para o público. Mas em uma entrevista no ano passado, ela acabou revelando que sua mãe teria, na verdade, tirado a própria vida. Tiffany, cujo nome real é Stephanie, desde os dias de trainee adotou esse stage name como uma forma de homenagear a sua mãe, já que esse era inicialmente o nome que ela queria para sua filha. A ex-integrante do Wonder Girls, Yeon, ficou chocada e em pânico quando seu pai, o reverendo Park Hyung-kyun, foi preso por fraude. Seus pais se separaram quando ela tinha 12 anos, por conta de relações extraconjugais que ele tinha. Por conta disso, a Yeon teve um relacionamento desconfortável com ele durante toda a sua vida. Durante os anos que passaram, seu pai usou a fama e reputação da Yeon para abordar os participantes da sua igreja por dinheiro. O reverendo pediu investimentos para o seu novo centro de pesquisas, construído sob a sua igreja, e prometeu dividendos para aqueles que apoiassem os fundos. Quando seus alvos suspeitaram de onde o dinheiro estava indo, ele os convenceu vendendo o nome da Yeon. Em 2017, seu pai foi condenado a 6 anos de prisão por enganar um total de 150 pessoas, conseguindo assim 17,5 milhões de dólares. Além disso, ele também foi condenado a mais de 6 anos de prisão e uma multa de 600 mil dólares, em compensação por fraude de seus seguidores e participantes do seminário de dezembro de 2014 a julho de 2017. Apesar de ter sido acusada por parte dos ex-seguidores do seu pai, a Yeon negou qualquer tipo de envolvimento nesse caso. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ainda deve ter alguns idols que passaram por problemas familiares também, então vocês podem deixar aí nos comentários.
Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever para receber os próximos, e é só isso.